Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Flávio Cassina, presidente em exercício da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Tudo bem, vereador? Chamando o senhor de presidente. Pelos próximos 15 dias o senhor é o presidente da casa. É um prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é nosso. E essa rápida passagem que teremos pela presidência da Câmara, vamos procurar dar seguimento a um bom trabalho efetuado pela mesa diretora. E o importante é que a gente possa ser útil, né? Nós já temos uma experiência no ano passado nós já estivemos presentes como secretário da mesa diretora, né? E esse ano na vice-presidência e agora assumindo interinamente a presidência. Então tudo é um somatório de experiências e a gente melhora a cada dia. Para que as pessoas entendam, o presidente da Câmara, o vereador Gustavo Toigo, assumiu como prefeito em exercício do município em razão das férias regulamentares do prefeito Alceu Barbosa Velho. Como o vice-prefeito Antônio Feldman declarou-se impedido para a função, porque o primeiro na linha sucessória é o vice-prefeito, o segundo o presidente da Câmara. Então, como o vice-prefeito Antônio Feldman declarou-se impedido, coube ao presidente da Câmara, o vereador Toigo, assumir nesses 15 dias. Então, até 16 de abril, o vereador Toigo será o prefeito em exercício e, por consequência, o senhor fica no comando da casa por esses 15 dias. Para que as pessoas entendam, muda muito a rotina da Câmara ou o fato de o senhor ser vice-presidente já eleito para esse ano e participar das discussões da mesa, consegue tocar o trabalho normalmente? Ou o senhor pretende, eventualmente, promover algo novo? O que as pessoas podem esperar desses seus 15 dias? Genericamente, a gente acompanha praticamente tudo que ocorre na direção da mesa, né? Mas tem funções específicas que a gente não tem familiaridade, então é natural que se apanhe um pouco de início, mas vamos fazer o que é possível, né? E o impossível demora um pouquinho mais. Sim. E eu queria dizer também que esse fato do vice-prefeito não ter assumido é amparado em lei totalmente, né? Claro. Ele apenas não se tornaria, ele assumindo não se tornaria inelegível, né? Porque, na realidade, a legislação, se ele assinar algum ato como gestor público, não é necessário que ele renuncie. Ele não vai renunciar ao cargo de vice-prefeito, ele apenas vai se dar impedido a assinar alguns atos de gestor, apenas isso. Claro. Não há inconveniente nenhum em ter se procedido dessa forma, né? Sim, o senhor se refere a algumas críticas que houve nas sessões ordinárias recentes, sobretudo conduzidas pelo vereador Rodrigo Beltrão do PT, que questionou isso, o fato do vice-prefeito se declarar impedido para chegar então à convocação do vereador Toigo para exercício é importante que do comando tudo executivo. Esteja dentro da lei, né? Sim. E é uma prática comum de todas as agremiações, inclusive da agremiação a que pertence o vereador. Isso tem uma infinidade de exemplos, né? Claro. Então não tem nada de errado e isso é apenas para criar algum factoide aí, para criar alguma confusão aí na área, né? Bom, vereador, fora essa questão formal do senhor no exercício da presidência da casa, não podemos ignorar a sua atividade como vereador que vem e permanece. Eu lembro que em plenárias recentes o senhor tem trazido muito a questão de incentivar a doação de órgãos e tecidos no âmbito do município de Caxias do Sul e, por conta disso, então propôs um projeto de lei nesse sentido, de que fosse instituído em Caxias do Sul o dia de incentivo à doação de órgãos e tecidos no município de Caxias do Sul. Por que essa preocupação tão grande, vereador, que não é à toa? Devemos sempre estimular que as doações aconteçam, mas ao senhor trazer com bastante ênfase ao plenário nas suas manifestações esse pleito pela doação de órgãos e tecidos, inclusive pensar numa data específica de movimentações nesse sentido, chegaram para o senhor demandas nesse sentido, pessoas preocupadas, eventualmente tem um familiar enfermo e não consegue encontrar doadores? Digamos assim, o caxiense não tem doado muito? O caxiense... Ou é em nível de Brasil? De modo é que geral? a população de uns anos para cá aumentou muito e então algumas coisas se perderam no decorrer dos tempos, né? Há uns anos atrás, vamos falar em aproximadamente entre 20 e 25 anos atrás, nós tínhamos um trabalho muito forte de doação de órgãos
aqui na comunidade. Então nós éramos a cidade com o maior número de doadores de órgãos do Rio Grande do Sul, disparadamente maior que os outros, inclusive da própria capital. E depois, então, com o advento desse aumento populacional que houve, nós perdemos um pouco, a turma diminui um pouco a intensidade e nós perdemos lugar para muitas outras cidades, principalmente de Santa Catarina, por exemplo, né? Então agora, um tempo para cá, está havendo uma retomada, até porque houve uma modificação dos critérios. Antigamente, deu muita confusão, tinha que ter autorização, constar na carteira de identidade da pessoa, depois autorização dos familiares, depois teve uma lei dizendo que poderia doar, poderia se fazer a doação independente da autorização do familiar, depois mudou, aí o familiar tinha que autorizar de novo. Tem uma série de marchas e contramarchas aí que atrapalharam um pouco o andamento dessas campanhas, né? E também era muito mais restrita o número de órgãos e tecidos que poderiam ser doados. Então, primeiramente, então, a respeito da semana, do Dia Municipal do Doador de Órgãos e Tecidos, nós estamos propondo para 12 de abril de cada ano ser feita essa lembrança, essa comemoração. Por que essa data? Porque já existe nacionalmente uma semana de doação de órgãos de 23 a 29 de setembro. E no dia 27 é o Dia Nacional. Então, nós puxando para o primeiro semestre, nós estamos estimulando também, durante o ano, outras ações para ir conscientizando ao povo gradativamente. Claro. Quanto mais ações tivermos, melhor. Mas, a seu ver, o que dificulta mais o processo de doação? Porque, inclusive, de uns anos para cá, houve aquela opção de a própria pessoa colocar na carteira de identidade se declarava ou não doador de órgãos. E muitos, inclusive, alimentaram um receio. Só que se a família não autorizasse, não adiantava nada aquilo. Mas aí é que está a questão. Muitos têm aquele receio. Bom, mas se eu estiver numa situação ruim de saúde, será que podem, eventualmente, estancar o período de recuperação já com a ideia de acelerar o processo para poder doar órgãos? Muitos alimentavam essa suspeita e acredito que permaneça até hoje. O que pode ser feito no sentido de desmistificar essa situação, vereador? Já tive um caso de um amigo que é um cidadão de cor, e eu fui consultá-lo para ver se ele queria fazer a doação, participar. De jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Porque eu, por ser negrão, a primeira coisa que vão fazer é agilizar o processo de óbito aí para retirar os órgãos meus. Não tenho a menor dúvida que vai acontecer isso. Digo, mas não, está ficando louco. E o senhor chega a acreditar que aconteça isso? Não, impossível. Impossível. Eu vou explicar por quê aqui. Mas, primeiramente... Eu gostaria também que o senhor entrasse nos critérios, para que as pessoas entendam muito bem. Na medida em que há critérios e regras, quer dizer, a doação ela precisa de uma série de pré-requisitos, não é simplesmente acelerar a morte do sujeito para pegar os órgãos, quer dizer, não é por aí o caminho, né? Bom, a primeira coisa é essa entidade aqui, Anjos Voluntários. É uma ONG que ela tem por objetivo, é uma ONG aqui caxiense, um grupo de pessoas extremamente abnegadas, anônimas, que quando a gente recebe material dessa ONG aqui, não tem nem assinatura do diretor, do presidente, nem nada. É um trabalho totalmente anônimo, se chama Anjos da Esperança. Muito bem. Então ela procura desmistificar, esclarecer e orientar e incentivar as doações. É uma ONG aqui de Caxias do Sul que trata desse tipo de assunto. Ela fez parceria com o EMOX, com o Centro de Saúde, né, com a Secretaria de Saúde. Inclusive a Prefeitura também participa. A Prefeitura participa também sempre com folheteria e campanhas permanentes. E aqui inclusive houve uma divulgação esses tempos no espaço da Tribuna Livre, se eu não estou enganado. Também. No plenário também houve. Desta campanha da Prefeitura que o senhor traz aí. Exatamente. Então, como eu estava dizendo, antigamente se ouvia falar em doação de coração, rim, córneas. Praticamente era só isso né? Agora, houve então uma ampliação daquilo que pode ser doado, e isso ainda não é de conhecimento da população em geral, né? Nós temos aqui
por objetivo, então, resgatar aquele grande trabalho que foi feito há 20 e tantos anos atrás, através dessa nova campanha de conscientização. O que é uma medula óssea? É tecido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos, né? Conhecida popularmente como tutano. Né? Na medula óssea são produzidos os componentes do sangue, as hemácias, os leucócitos, né? As hemácias transportam oxigênio dos pulmões para as células de todo o organismo e gás carbônico das células para os pulmões, a fim de ser expirado. Os leucócitos são os agentes mais importantes do sistema de defesa do organismo e defendem das infecções. As plaquetas compõem o sistema de coagulação do sangue. Mas aqui, então, a grande pergunta do povo, do leigo, entre os quais eu me incluo, que eu também sou um pequeno aprendiz desse assunto. Mas aqui, qual é a diferença entre medula óssea e medula espinhal? Enquanto a medula óssea, descrita anteriormente, é um tecido líquido que ocupa a cavidade dos ossos, a medula espinhal é formada de um tecido nervoso dentro da coluna vertebral. Então ela faz a função de transmitir os impulsos nervosos a partir do cérebro para todo o corpo, né? Quais os órgãos que podem ser doados hoje? Coração, vamos falar em órgãos primeiro, né? Claro. Entre órgãos e tecidos, tá? Então órgãos, o coração, ele pode ser retirado do doador antes da parada cardíaca, que aí vem a coisa importante, né? Tem que ter uma morte cerebral, né? Então, antes da parada cardíaca, mantido fora do corpo até 6 horas, o coração. Depois, pulmões, retirados antes da parada cardíaca e mantidos fora do corpo por no máximo 6 horas. Quando o senhor fala no máximo 6 horas, é que nesse intervalo de tempo já tem que ocorrer o implante numa pessoa que necessita. Senão o órgão vai perecer. Senão se perde. Se perde. Rins, retirado do doador até 30 minutos, após a parada cardíaca, e mantido fora do corpo até 48 horas. O rim. Por isso que às vezes vê aquelas viagens de avião, de helicóptero, o cara com a maletinha lá com gelo, talha, aqui, ó. O rim permite até 48 horas, que não é o caso do coração e dos pulmões, né? Fígado, até 24 horas. Pâncreas, 24 horas. E um outro órgão que pode ser doado também são as válvulas cardíacas. Né? Tecidos agora, então. Falando em tecidos. Córneas. Antigamente se falava córneas, coração, rins. Era só o que existia a possibilidade de se fazer antigamente, né? Estou falando de 20, 25 anos atrás. Leque agora. Agora, então, com os tecidos, então tem córneas, medula óssea, pele, muito importante, cartilagem, né? Ossos, o sangue, nem se discute, né? Agora, a parte mais importante de tudo nesse momento é, a título de informação, um único doador, ele pode ter a chance de salvar ou melhorar a qualidade de vida de pelo menos 25 pessoas. Nossa. Né? Então, 2 rins, 2 pulmões, coração, fígado, pâncreas, 2 córneas, 3 válvulas cardíacas, ossos do ouvido interno, né? Cartilagem costal, crista ilíaca, que na realidade é o quadril, né? Cabeça do fêmur, tendão da patela, joelho, ossos longos, fêmur, etc. Fascia lata é vulgarmente conhecido como músculo tensor, que é uma articulação do quadril. É. Então, para ser doador é preciso ter identificação e registro hospitalar, ter causa de coma estabelecida e conhecida, não apresentar hipotermia, temperatura do corpo até 25 graus, né? Hipotensão arterial ou estar sob efeito de drogas depressoras do sistema nervoso central. Tem um regramento todo completo aqui. Os exames têm que ser realizados por 2 médicos não participantes da equipe de captação e transplante. E outro detalhe, vereador, por exemplo, a popular doação de sangue, que já significa muito, porque por vezes um paciente numa situação mais crítica tem muita perda de sangue
e acontece de os bancos de sangue não sempre disporem desfalcados. ou da quantidade necessária ou o que é mais grave, do tipo sanguíneo. E dependendo do tipo sanguíneo se torna um pouco mais difícil. Então, o que o cidadão comum pode fazer no sentido assim, vou fazer uma doação de sangue espontaneamente e é uma questão que não exige nada do organismo, porque o senhor faz a doação e rapidamente o organismo se recompõe, quer dizer, pode ser feito... Cada 60 Claro, dias... evidentemente que a pessoa não pode estar gripada, não pode estar eventualmente portando alguma doença, algo do gênero. Aí entra a questão que o senhor falou de... O exame prévio, os exames prévios. Mas, em síntese, o que precisa para uma pessoa regularmente doar sangue? Bom, a doação de sangue é a mais singular de todas, né? Comparecer num banco de sangue, é feito um exame prévio, é feito um questionamento pela pessoa encarregada, estando tudo bem, já pode tocar a ficha. Que muitos, por não saberem, acham difícil, né? Ou não se predispõem a ir no meu caso, por exemplo, eu não posso mais ser doador. Tem os fatores de idade também, que depois nós vamos falar, né? Mas eu passei por hepatite também, então complicou o negócio. Eu era doador, quanto mais de sangue fui descobrir essa dificuldade de saúde aí em função do exame. Porque a hepatite, você cura os sintomas, mas ela fica de uma forma ou de outra alojada no organismo, não é isso? Fica na corrente sanguínea. E aí, embora não prejudique o seu organismo, mas pode vir a prejudicar de quem receber a doação do sangue. Exatamente. Então, quem não pode doar, então, respondendo a tua pergunta, né? Portadores de doenças que comprometem o funcionamento dos órgãos e tecidos, como insuficiência renal, hepática, foi o meu caso, né? Cardíaca, pulmonar, pancreática e medular. Além das doenças contagiosas, né, transmitíveis por transplante, como vírus de HIV e outros, né? Doença de Chagas, hepatite B e C, né? Tumores malignos. Então tem uma série de coisas que impedem uma doação. Mas se formos analisar a parte a quantidade de pessoas em condições de fazer uma doação sem nenhum comprometimento para a sua saúde, é imenso o potencial que nós temos pela frente. Claro. Né? Outro assunto importante, doadores vivos, né? Pode ser feito em vida por algum membro da família, né? Por exemplo, o amigo. O que acontece, a doação de rins, o problema renal é dramático. Muitas vezes a compatibilidade acontece só entre parentes. Esse tipo de situação é muito complicado. E é até um complicador, muitas vezes. Vamos supor, casais de namorados em que um tem a possibilidade de doar para o outro, há aquela questão de não ser casado, então é toda uma complicação legal. Tivemos um caso aqui em Caxias. E se eu não estou enganado, foi o senhor que me contou isso. Uma situação em que eles se casaram para viabilizar a doação. Casado de namorados. Exatamente. Procedeu o casamento, ela fez a doação, foram feitos os exames totalmente compatíveis, fez a doação, deu tudo certo, graças a Deus. Exatamente, foi o senhor que me contou em outra oportunidade. Tem que ser um cidadão maior de 18 ou emancipado, né? Estar em condições de doar o órgão ou tecido sem comprometer a sua saúde. Então, como nós temos 2 rins, essa moça fez a doação de um, não lhe comprometeu em nada a sua saúde, tudo beleza, e é o que acontece. E querer doar um órgão ou tecido que seja duplo como o rim e não impeça o organismo do doador de continuar funcionando, é o que nós dissemos agora. Ter um receptor com indicação terapêutica é indispensável do transplante. Né? Ser parente até o 4º grau ou cônjuge. Né? Aí que entra a questão legal. Né? No caso de não parentes, a doação só poderá ser feita com autorização judicial. Então, as garantias são totais para que não haja nenhum problema. E sempre tem que se constatar a morte cerebral. Então ninguém vai acelerar a morte de ninguém. Exatamente, desmistifica aquela Isso não existe, situação. né? Vereador, estamos chegando um pouco próximo já do nosso encerramento. Eu gostaria que o senhor tocasse em algum ponto que não tenhamos abordado até aqui. Lembrando, nosso presidente em exercício, como nós tocamos no início, a questão do fato do presidente Toigo estar no comando da prefeitura durante as férias do prefeito Alceu, e também esse seu pleito permanente no sentido da doação de órgãos, que nunca é demais incentivar. Eu até me arrisco a dizer, vereador,
que muito mais do que colocar as regras e a importância da doação é desmistificar essas questões que se criam, de muitas vezes a pessoa se privar de fazer uma doação de sangue e tal, por medo, ou colocar ali na documentação que se considera um doador de órgãos, acreditando que eventualmente possam acelerar a morte de um paciente numa condição hipotética. Então, acredito que o senhor presta um grande serviço social nesse sentido da desmistificação. Porque tem o fato de ser feito por médicos fora das equipes de transplante. Né? Justamente para não ver nenhuma espécie de envolvimento que não haveria, sob hipótese nenhuma, que ninguém vai estar brincando com uma coisa, mas é com a vida humana. Mas é a tentativa de ter a ética ao extremo. Ao extremo, para não deixar margem para nenhuma interpretação errônea, né? Então eu acho que nenhuma ação que for efetuada pró doação de órgãos e tecidos, ela é demais. Exatamente. Então nós temos que constantemente bater nessa tecla. Por isso que eu falo de novo na Associação a ONG Anjos da Esperança. O senhor pode, o pessoal que focar o material do www, né, pode consultar o site da ONG, né, www.anjosdaesperança.com.br. É fantástico o trabalho, inclusive estiveram todos os dias da Festa Uva com uma banca, pessoal trabalhando de forma anônima, sem custo nenhum, tudo abnegado, né? E agradecer a diretoria da Festa Uva que disponibilizou um espaço bom lá, um espaço nobre para esse trabalho, né? Agradecer também a direção da Festa da Uva na pessoa do senhor Edson Nesp. Eu é que lhe agradeço novamente então, vereador. Conversamos com o presidente em exercício da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador Flávio Cassina. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.